Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Lara, eu sou professora de Atualidades e Científica com cursos e hoje eu vim trazer uma aula para quem está com medo da redação, da parte discursiva da prova do Concurso Nacional Unificado, o CNU, que aí vai ser promovido pela Fundação Sesgran Rio. Então hoje, para você que está apreensivo, vai prestar aí o bloco 8 desse certame, eu trouxe um exemplo de redação nota 10 resolvida. Nessa questão específica da aula de hoje, nós vamos tratar uma questão sobre meio ambiente, tem um pouco, na verdade tem bastante de cidadania, que está envolto ali nos contextos de sociedade, que é um dos temas que mais caiu aí nos índices de recorrência que nós já analisamos aqui no canal, os índices de recorrência dos temas da Fundação Sesgran Rio nas últimas provas discursivas dos últimos 5 a 10 anos. Então, hoje eu trouxe essa redação para que fique claro para você que não é tão difícil quanto parece. Com muito treino e com o nosso preparatório completo, você pode sim atingir a sua nota 10, mesmo que você ache que não sabe escrever, tá bom? Fica comigo que vai ter muitas dicas e no final tem o link para o nosso preparatório completo gratuito. É um e-book gratuito para você estudar, beleza? Vamos lá para a nossa aula então, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, para que você consiga estruturar o seu texto, você tem que entender a estrutura dos enunciados. Vou ampliar a tela aqui para que você veja a forma número 1 de enunciado. Sempre virá um contexto ou um texto motivador ao início ali da sua prova discursiva. Essa primeira forma de enunciado, é logo em seguida, após os textos motivadores, já vem o tema, que normalmente traz uma problemática ou uma pergunta. Essa maneira é mais simples, é menos rebuscada, digamos assim, e é o que a Fundação Sesgran Rio costuma trazer em suas discursivas, essa forma aqui. Mas eu trouxe para vocês também uma outra forma. Confesso que eu trouxe essa outra forma porque eu não quero que você, nosso aluno, esteja despreparado caso a Fundação Sesgran Rio cobre a discursiva do CNU desse modo. Mas, com base na nossa análise dos últimos anos, eu acho muito difícil vir dessa maneira. Mas como o CNU é um certame inédito, a gente não pode dar muitas garantias ainda de como que funcionará. Então, por isso, trago para você aqui essa segunda forma de enunciado. Há alunos que falam que acham essa modalidade mais fácil, porque ela virá assim, normalmente redige um texto, né, dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo, tá? Para o bloco 8 pode ser mais focado para pode ser não, irá ser mais focado para o argumentativo. Esse aqui é só um exemplo de como pode vir. E aborde necessariamente esses 3 aspectos. Então, quando vem assim, explicando de maneira breve, quando ele traz os aspectos, ele normalmente traz 3 aspectos para que você trate. É interessante que você se atente à pontuação, pode vir aspectos que tem uma pontuação maior, vai vir ali, eu coloquei essa pontuação X, mas pode, normalmente é 0,5, 2 pontos, 3 pontos, enfim. E pode ser que tenha uma discrepância em pontuação entre os aspectos. Quando vier assim, fique atento aí em qual aspecto que tem uma maior pontuação, caso isso ocorra, para que você discorra melhor nesse aspecto de maior pontuação durante o seu desenvolvimento, obviamente. E busque também sempre seguir as ordens. Então, primeiro trate do aspecto A, depois do B, depois do C. Parece um pouco óbvio, mas, enfim, o óbvio também precisa ser dito, porque é muita informação, eu sei. Logo após os aspectos, quando ele os solicita, vem aí o tema, que também é uma problemática, mesmo esquema do primeiro modelo de enunciado. Mas, como a Fundação Sesgran Rio tem ali como, digamos assim, como maior chance, maior recorrência, é mais o escopo dela trazer esse primeiro modelo de enunciado, que ele não define os aspectos, nós precisamos saber como começar. Então, você começa definindo os aspectos. Bom, para falar de definição de aspectos, eu tenho que falar um pouco do que a gente trabalha aqui na Científica Discursivas. Então, vamos lá. Dentro da definição dos aspectos,
eu fiz um esquema muito legal para você, são 5 passinhos de como você vai definir esses aspectos. Então, o primeiro passo, análise cuidadosa do tema. O que isso significa? Você vai ler ali, claro, vai entender, né, o que o tema está querendo trazer para você e você vai identificar palavras-chave acerca do assunto. Então, vai lendo ali o texto motivador e vai caçando, assim, entre aspas, né, caçando as palavras-chave que se repetem, palavras que são sinônimas entre os textos motivadores. Claro que ele pode trazer um único texto motivador, mas normalmente ele traz ali 2 textos, 2 parágrafos diferentes ali, recortes textuais. Então, busque ali coisas que se assemelhem. Além disso, uma outra forma de você analisar esse tema vai lendo e se perguntando, ou então lê tudo e depois você se pergunta ali sobre esse tema. Perguntas rápidas, retóricas, o que vier na sua cabeça, sabe, sobre o tema, para que você se lembre ali de coisas relacionadas e possa te ajudar na definição dos aspectos. O segundo é o brainstorming, que nada mais é do que uma explosão de ideias, né? O que vier na sua cabeça. E para que você possa fazer essa explosão de ideias, esse brainstorming, é interessante que você lixe ali, pega ali na folha rascunho, no finalzinho da prova, risca ali o que der, tudo que vier na sua cabeça sobre esse tema. Não se preocupa com a quantidade de coisas que vierem, vai escrevendo palavras, frases, conexões, pense inclusive em diferentes perspectivas, até mesmo numa perspectiva que você pode até nem concordar, coloca tudo que vier na sua cabeça, que vai te ajudar na definição dos aspectos. Certinho? Vamos passar para a próxima etapa, que é a etapa de número 3. Vou ampliar a tela para que você possa ver melhor. Bom, a número 3 eu diria que é uma das mais importantes. Não é a mais importante, mas está aí entre as mais importantes. Que é você avaliar as conexões. Tente buscar conexões. Então, vá lá no seu brainstorming e tente buscar relações de causa e consequência, problemas e soluções, ideias que você escreveu durante a sua chuva de ideias e que se conectam entre si e que você possa relacioná-las para que você conecte e possa montar um aspecto completo ali que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Na verdade, será fundamental para o seu desenvolvimento, para a coesão do seu texto, certo? E aí o número 4 vai ser justamente a verificação, né, de fugas e redundâncias, que é basicamente você pegar ali essas sinapses que você fez, de relação causa e consequência, do passo 3, essas conexões, e buscar as redundâncias, buscar ali as repetições. Ou seja, veja ali se você, de repente, durante a sua chuva de ideias, você não escreveu coisas repetidas e conectou coisas repetidas. Exemplos sinônimos que possam ser agrupados em um único aspecto. Por que isso é importante? Porque a redundância pode ser encarada como falta de compreensão do que o tema está trazendo. Então, é como se você trabalhasse mais de uma vez a mesma coisa. Então, ele entende que você não entendeu o que você tinha que trabalhar, senão você não estava trabalhando 2 vezes a mesma coisa. Entende? Então, uma outra forma de você verificar aí essa fuga, por exemplo, além de ser redundância, é reanalisando os textos motivadores. Então, olha ali de novo, vê ali, pesca as palavras, não precisa ler o texto motivador de novo, porque o tempo é curto, mas olha, vê se você pesca ali alguma palavra que te confirme que os seus aspectos ali, o que você pensou no seu brainstorming, está atrelado ao tema, para que você não fuja do tema, porque fuga ao tema pode, inclusive, zerar a sua redação, tá bom? Então, depois que você fez todos esses passos, você, número 1, voltando aqui, número 1, analisou o tema, número 2, fez o brainstorming, número 3, avaliou as conexões, verificou fuga e redundância, aí sim você monta o seu aspecto perfeitinho e escolhe quais dos aspectos que você pensou ali brevemente inicialmente você vai trabalhar no seu texto. Isso é muito importante caso a prova, o examinador, a banca, enfim, o certame não te dê os aspectos que ele quer que você trabalhe, tá bom? Importante, eu aconselho a trazer 2 ou 3 aspectos, no máximo.
tá bom? Para que você possa trabalhá-los de maneira coesa, tenha margem de linha para poder desenvolvê-los. Agora, eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a importância de você definir bem esses aspectos. Um dos principais erros, o primeiro erro assim que fica de cara para o corretor é o desvio do tema proposto, desvio ali, a fuga ao tema, né, que eu falei. Então, como você evita essa fuga ao tema? Lê atentamente o texto de apoio, né, o texto motivador, delimita previamente, né, os seus aspectos, que foi o que eu acabei de ensinar para vocês. Planeje e estruture os aspectos no enunciado, que eu vou mostrar para vocês quando eu falar de desenvolvimento. Vai ficar um pouco mais claro como que é esse planejamento e estruturação. Dê preferência para desenvolver um aspecto por parágrafo. Por isso que eu falei para vocês que eu recomendo, no máximo, 3 aspectos para que você trabalhe, porque aí você faz 3 parágrafos de desenvolvimento. Se não, no máximo ali 4, estourando 4, faz ali 4 parágrafos curtinhos, mas eu recomendo para vocês, sinceramente, que façam de 2 a 3. Planejem de 2 a 3 aspectos para que vocês possam fazer um desenvolvimento embasado, porque isso conta muito ponto. Na verdade, o desenvolvimento é a maior parte da sua pontuação, então você tem que trabalhá-lo, você tem que trabalhá-lo com excelência, tá bom? Agora, voltando aqui para o nosso slide, próximo passo. Agora, eu vou trazer para vocês um exemplo de brainstorming, um exemplo da minha chuva de ideias quando eu selecionei esse tema, que é o tema que nós vamos tratar. Bom, o tema que eu escolhi é o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no país. Uma coisa para ficar clara para vocês é que esse tema já caiu e é um tema da Fundação CES Gran Rio, tá bom? Já caiu, é um tema que foi elaborado por essa banca, então tem textos motivadores, eu não trouxe porque senão o slide ia ficar muito grande, mas eu li os textos motivadores. E com base nos textos motivadores, eu cheguei nessa chuva de ideias aqui. Pensei em uso responsável de recursos naturais, em educação e conscientização, em consumo responsável e escolha do produtor que consomem, participação em iniciativas locais, pressão sobre autoridades e empresas, trabalho voluntário em ONGs, economia circular, né, compra de roupas, bazar, reaproveitamento, sebo, essas coisas. E esses 3 que estão em negrito foram os aspectos que eu acabei escolhendo, os que eu achei que eu teria mais familiaridade para tratar no meu desenvolvimento, certinho? Aqui é um rascunho inteligente. Vou manter a tela ampliada para que você possa printar, anotar, enfim, o que o seu rascunho deve ter para que você não perca tempo. Por isso, eu trago para você uma forma inteligente de bolar o seu rascunho, porque o tempo é curto, né? Nós sabemos que o tempo é curto para tantas atividades dentro de uma única prova, então você precisa ser eficiente, você precisa ser inteligente no seu rascunho para que você não perca tempo no seu texto definitivo e possa elaborá-lo dentro do tempo previsto, tá bom? Printou aí, né? Eu deixei a tela ampliada para você printar. Vou explicar melhor como funciona isso rapidamente aqui, só para ficar mais claro, né? Então, introdução, tema, assunto, tese, aspectos. Essa é uma das formas de introdução, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui todas as formas de introdução. Desenvolvimento 1, aspecto A, os argumentos e o importantíssimo, os elementos de ligação. Desenvolvimento 2, a mesma coisa. Caso haja um terceiro, também conclusão. Elemento de ligação importantíssimo relacionado à conclusão, isso é essencial, e a retomada da tese, tá bom? Agora vamos falar sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, né? Vamos começar do começo, né? Óbvio. Então, na sua introdução vai prevalecer um argumento de opinião, isso é, você não vai opinar assim de maneira direta, eu acho, eu entendo que, não, você vai opinar de maneira impessoal, você vai tentar ali, tópico 2, persuadir, convencer o seu corretor, a pessoa que está lendo o seu texto, certo?
Então, você vai, dentro da sua introdução, iniciar, né, o seu texto com a tese. A tese é obrigatória. E os aspectos fazem, né, se fazem muito importantes dentro desse contexto também. O que é obrigatório é a tese, os aspectos não. Existem outras formas de você também construir. É interessante ter os aspectos logo na introdução, mas isso vai variar de texto para texto, de tema para tema, da forma com que você preferir, da forma com que você se familiarizar melhor, tá bom? Mas a tese é essencial, obrigatória dentro da sua introdução. Aqui são as 4 estruturas de introdução possíveis, as 4 que nós separamos para que você tenha em mente, e você vai aí ver qual que adequa melhor ao seu tipo de escrita, tá bom? Então, a número 1, apresentação da tese, obrigatória, você pode ver aí o azulzinho, tá em todas as modalidades. Tem 2 ali que falam de aspecto, e as outras 3 de iniciar ali com afirmações de cunho geral. Agora, vamos entender o que é tese e o que é aspecto. Aspecto você já sabe, mas tese eu vou deixar mais claro para você que não está viajando ainda, não entende muito bem sobre a estrutura da discursiva, tá? Então, a tese, ela está relacionada ao posicionamento ou à hipótese a ser defendida ou desenvolvida. Quando eu mostrar para você um exemplo que eu trouxe de introdução, vai ficar mais claro o que é a tese, tá bom? E os aspectos, os aspectos são um ponto de partida para a argumentação, para que você possa ali, defender o seu posicionamento e já estará presente na introdução do texto. Também conhecido como tópico frasal, tá bom? Se você ver ali falando de tópico frasal, é aspecto. Próximo. Voltando aqui ao nosso tema, que é o papel do cidadão no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para esse tema, eu escolhi a modalidade 2 de introdução, que é a qual você faz uma afirmação de cunho geral e logo em seguida apresenta a tese. Tese essa obrigatória, né? Lembrando. Então, foi o número 2 que eu escolhi. Poderia ter escolhido outra. Isso aí é um exemplo que eu trago, tá bom? Inclusive, eu até gosto mais, assim, pessoalmente, de fazer a introdução que já também apresenta os aspectos logo de início. Mas nesse texto, em virtude do tema, eu preferi fazer essa número 2, tá bom? Vamos lá. Repito aqui o tema para que você sempre fique ciente, tá? Sempre volta no tema para você não fugir do tema ao longo da sua escrita, reler várias vezes. Então, no primeiro parágrafo, a gente vai apresentar a nossa tese. Então, vamos lá, vamos para o nosso exemplo. Eu comecei com uma afirmação de cunho geral. É uma afirmação, inclusive, um pouco óbvia, mas para que você possa ver que você pode, sim, jogar o óbvio na sua redação para começar a introduzir o tema proposto. Não é difícil fazer isso. E eu vou ler aqui para que você entenda melhor. Vou fazer assim, eu vou ler tudo, depois eu vou lendo trecho por trecho e a gente vai desmembrando tanto a introdução, quanto o desenvolvimento, como a conclusão, tá? É assim que vai funcionar a nossa aula. Então, vou ler tudo de uma vez, depois a gente volta. Em virtude da significativa recorrência de catástrofes climáticas e da preocupação com a sustentabilidade, se mostra urgente ações mitigadoras e corretivas para a preservação dos biomas e manutenção de todas as espécies. Nesse cenário, o papel do cidadão no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil é complementar ao papel do Estado e de suma importância para que os objetivos de sustentabilidade da ONU sejam alcançados. Vamos lá, muita informação, mas vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Então, assim, comecei com uma afirmação, como eu falei, de cunho geral, coisas que todo mundo sabe. E você pode começar o seu texto assim, para você ir aquecendo e até conseguir, digamos assim, umas linhazinhas aí para encorpar o seu texto, tá?
de forma coesa, coerente, claro. Então, todo mundo sabe que tem catástrofe, que essas catástrofes climáticas estão recorrentes. Sabemos aí das pautas sobre sustentabilidade, sabemos que são urgentes as ações, né, para que a nossa espécie e as demais possam viver aí no planeta Terra. Então, você pode jogar tudo isso no início. Inclusive, uma forma de você trazer a sua opinião, digamos assim, como eu disse, não é uma forma direta, mas é através de um jogo de palavras, como esse aqui do início. Se mostra urgente ações mitigadoras. Então, você está dizendo assim, você não fala, eu acho que é urgente que a gente faça alguma coisa. Você não fala assim. Você fala, se mostra urgente. Você não fala, eu acho que é urgente. Você fala, se mostra urgente ações mitigadoras. Tá bom? Então, depois dessa parte inicial aí meio óbvia, digamos assim, nós aparecemos aqui com o elemento de ligação. Desculpa a confusão. Que nesse caso é nesse cenário. Nesse cenário, você usa esse elemento de ligação para conectar as duas partes da sua introdução, tá bom? Então, nesse cenário, pausa para o tema. O papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o seu tema. Inclusive, se você se atentar ali no início, lá em cima, é literalmente o título da redação. Sim, você pode sim copiar o tema da sua redação. Não precisa ter medo, tá? Pode copiar para que fique claro que você não está fugindo do tema. Você sabe que o tema é o papel do cidadão, tá bom? Então, o seu tema vai estar ali entrelaçado com a sua tese, que é a próxima etapa. A tese, nesse caso, é a tal complementariedade do papel do Estado, né, ali com o papel também do cidadão, que é o que traz no início. Então, não só o cidadão é responsável por esse desenvolvimento sustentável. A minha tese é que o Estado também tem um papel muito importante para que todos nós possamos atingir aí as ODS da ONU, né? As ações ali de sustentabilidade que a ONU vem propondo. Essas metas da ONU é uma das coisas que você pode estudar. Vou até dar zoom em mim aqui para que você foque nessa informação. Que você pode estudar, que você pode ali, praticamente todos os temas que tiverem envolto ali a meio ambiente, você pode jogar ali essas metas da ONU, tá bom? Inclusive, ver aí quais são. Tem metas sobre equidade de gênero, tem metas sobre outras coisas que não são só sobre desenvolvimento sustentável, por exemplo, tá? Dá uma olhadinha nas metas da ONU. Agora, voltando aqui para nossa introdução, então, aqui, só resumindo. Lembre-se sempre dos elementos de ligação, lembre-se de explicitar o seu tema na introdução, isso é importantíssimo, e de cara apresentar a sua tese, tá bom? Lembrando que você podia colocar os seus aspectos aqui também, tá? De forma bem resumida para não ocupar espaço. Agora, próximo slide, a gente vai falar sobre o desenvolvimento, né? O seu desenvolvimento do texto argumentativo. Como eu já falei, é o mais importante para a sua nota, tem o objetivo de aprofundamento e de resposta aos aspectos solicitados, ou os aspectos que você mesmo conseguiu elaborar naqueles 5 passos que eu passei para você. Vou ampliar para que você possa ver. Olha, esse esqueminha tá no nosso preparatório, eu vou falar um pouco mais dele, mas esqueminhas como esse você vai encontrar lá, eles são muito, muito bons para você estudar. E primeiro, né, vou deixar aí para você dar uma lida, pausa para você poder ler, mas a estrutura geral de um parágrafo de desenvolvimento é inicia o parágrafo apresentando o seu aspecto, o seu tópico frasal, para que fique muito claro para o corretor o que você vai falar naquele parágrafo, qual é o aspecto que você vai tratar naquele parágrafo. Então, já inicia o seu parágrafo falando dele. A segunda etapa são os argumentos que você vai trazer para embasar esse aspecto e já, por fim, um encerramento. Essa parte do encerramento não é obrigatória.
Vou trazer exemplo que parece esse encerramento, mas depende muito do quanto que você já gastou na sua argumentação em nível de linhas, para que você não extrapole o máximo de linhas, que normalmente são 30, né? Agora, vamos falar dessa última parte aqui, ó, lá embaixo, elementos de ligação, modalizadores do discurso e afins. Então, falando dos elementos de ligação, eles são muito importantes para coesão textual. Coesão e coerência tem também uma grande pontuação dentro do seu texto em si, né? Do geralzão do seu texto. Então, trouxe aqui o que são esses elementos de ligação, um pouco mais sobre isso. No nosso preparatório, no nosso e-book, tem módulos sobre isso, tem módulos sobre erros gramaticais, módulos que envolvem aí essa parte gramatical também de elementos de ligação, que são muito importantes, tá bom? E trago aqui para vocês o que são os articuladores do discurso. Elas são expressões que ligam frases, palavras, né, parágrafos, que foi exatamente o que eu mostrei ali na introdução, aquela palavrinha que ligou ali o início da sua introdução até a outra parte complementar. Então, alguns exemplos, logo seria um exemplo conclusivo, né, mas existem exemplos de outras, que você pode colocar em outras partes do seu texto, são centenas, vale a pena você pesquisar, é essencial. Então, alguns exemplos aqui só a título de curiosidade, não dá para colocar todos. Logo, então, portanto, de modo que, assim, a fim de, mas, porém. Já os pronomes relativos, eles fazem a retomada de um substantivo anteriormente mencionado. Então, eles vão ajudar também na coesão para que o seu texto não fique repleto de palavras ali que já apareceram, né? Que não fique um texto repetitivo. Então, você usa pronomes relativos, existem os pronomes relativos variáveis e os invariáveis, que você pode retomar a ideia sem repetir as palavras, tá bom? Isso ajuda muito na sua coesão. Então, dos variáveis temos que, quem, onde, existem outros, óbvio, mas eu trouxe só alguns aqui para o slide também não ficar enorme. Os invariáveis, o qual, as quais, cujo, cujas, quanto, quantos, quantas, quantos, as quais, a qual, enfim, existem centenas também, tá bom? Já os pronomes demonstrativos vão situar uma pessoa ou coisa designada relativamente às pessoas gramaticais. Então, este, estes, esse, esses, aquela, aquelas, aquele, isto, isso, aquilo. É bom você estudar isso também, porque isso ajuda muito. Você ter isso na ponta da língua faz com que você ganhe tempo. Você não tenha que ficar pensando qual pronome demonstrativo usar. Fica automático com o passar da prática, tá bom? Agora, como eu estava falando do nosso preparatório, uma das coisas que o nosso preparatório vai trazer é essa segunda parte aí, que está em negrito, é justamente a aplicação dessas palavras-chave que eu mencionei nos 5 passos dos aspectos e os articuladores do discurso, como que você utiliza esses articuladores para aumentar a sua nota, tá bom? E as estratégias para a estruturação dos parágrafos também tem no nosso preparatório. Outras coisas, discussão de critérios da CESGRAM-Rio, apostas para a discursiva do CNU, atualização pós-edital, né? O edital já saiu, então o que está falando ali no edital e mais coisinhas que a gente vai tratar mais à frente, tá bom? Agora vamos ao que interessa, desenvolvimento. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, segundo parágrafo do seu texto. Vamos começar aqui, como eu falei, apresentando de cara o seu aspecto, tá? Para que fique muito claro que nesse parágrafo você vai tratar sobre o uso responsável dos recursos naturais. Então, vamos lá. Fazer aquele esquema de novo de ler e depois a gente destrincha tudo, tá bom? Bom, o uso responsável dos recursos naturais é, evidentemente, uma forma do cidadão desempenhar o dever que lhe cabe constitucionalmente, proteger a natureza. Dessa forma, a gestão dos recursos naturais básicos, como água, luz e energia, é sinônimo de cidadania e respeito ao meio ambiente, assim como a redução de itens quando forem dispensáveis,
como os fabricados e embalados em plástico. Nesse viés, pauta-se medidas simples de economia que, no todo, geram impactos em prol da meta 11.6 da ONU. Ressalta-se que esse é apenas um dos papéis do cidadão brasileiro no cumprimento do desenvolvimento sustentável. Então vamos lá, vamos destrinchar esse parágrafo. Primeira coisa, você chegou aqui apresentando o aspecto que você vai tratar no parágrafo, né? Que é o uso dos recursos naturais de forma responsável. Repare que tem aqui, repare ali as cores, tá? Que existem alguns elementos de ligação nesse parágrafo. Então tem, evidentemente, dessa forma, assim como, nesse viés, ressalta-se. Todos esses elementos de ligação servem para conectar esses períodos e trazer coesão, tá bom? Então, primeiro argumento de todos. A gente está falando ali do dever constitucional do cidadão. Por que eu trago isso? Porque o tema, né, o tema do texto, da questão discursiva, é justamente o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos, o papel do cidadão. Então, qual que é o papel do cidadão constitucional? Proteger a natureza. Isso está na Constituição Federal de 1988. É outra coisa que eu vou ali colocar aqui na minha cara para que você fique atento. Outro argumento aí que tem que estar na ponta da sua língua, além das metas da ONU, que podem ser utilizadas em temas mais específicos, a Constituição Federal de 1988 pode ser usada de maneira muito mais ampla. Se você souber os direitos e os deveres do cidadão, você pode encaixar em maioria dos temas que tratar sobre coisas semelhantes ou que você possa relacionar, tá bom? Inclusive, trazer a Constituição costuma ser ali um bom argumento, porque você está embasando ali dentro da legislação brasileira, dentro da realidade brasileira, que está, inclusive, presente no edital do bloco 8 do CNU como grande peso, tá bom? Voltando aqui à nossa questão, então a gente fala ali do que cabe ao cidadão constitucionalmente, né, o nosso argumento, e além disso a gente fala de gestão de recursos básicos, que também é uma coisa um pouco óbvia, digamos assim, a gente sabe que a gente tem que economizar, e a gente sabe que esses cuidados com a natureza, já que é um dever constitucional, é sinônimo de cidadania, né, e respeito ao meio ambiente. Além disso, né, a gente traz outro exemplo aqui, que seria dispensar, quando for possível, produtos, né, que sejam fabricados com materiais que demoram ali a se decompor, como plástico, né, que vão ali impactar num desenvolvimento sustentável, assim, vão poluir muito o meio ambiente, tá ali, vai acabar impactando de forma negativa, né, o consumo exacerbado de itens desse material, por exemplo, né, impactam na meta 11.6 das ODS da ONU. Qual que é essa meta 11.6, né? A meta das cidades e comunidades sustentáveis. A ONU traça como meta aí que as cidades possam se desenvolver ao passo que não agridem o meio ambiente ou que agridam. Na verdade, é muito mais voltado para uma agressão mínima, assim, sabe? Redução de danos, digamos assim. Então, que as cidades possam se desenvolver de forma sustentável, tá bom? Essa é a meta 11.6 da ONU e foi o que eu quis trazer aqui, né? Que fazendo isso, a gente vai ali gerar impacto tanto positivo ou negativo que distancie. Ao final, eu fiz algo que não é obrigatório, mas trouxe aqui um exemplo de como pode ser feito. Você poderia muito bem ter parado na palavra ONU e passado para o próximo parágrafo. Mas temos aqui uma afirmação para fechar as ideias, para reconectar tudo que você disse ao longo do seu parágrafo. Então, ressalta-se que esse é apenas um dos papéis do cidadão brasileiro no cumprimento do desenvolvimento sustentável. Outra informação óbvia, só para fechar ali e conectar tudo que você já falou, tá bom? Mas não é obrigatório, lembrando disso.
Vamos então para o terceiro parágrafo e segundo parágrafo do desenvolvimento. O tópico escolhido, né, o aspecto escolhido lá no nosso brainstorming, lembra lá? É o consumo responsável e escolha do produtor que consomem. Pode ser que não tenha ficado muito claro para você no início o que isso significa, mas agora com certeza você vai entender o que eu quis dizer com esse aspecto. Vamos lá, daquele molde, leitura inicial. O outro papel do cidadão é o consumo responsável, baseado na escolha dos produtos que consomem, tendo em vista sua origem. Isto é, dentre todos os tipos de produtores de itens de necessidade básica, existem os que buscam ser ecologicamente corretos e trabalham na redução do desperdício. A priorização, sempre que possível, desses produtores é um meio de auxiliar a longo prazo nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, com relação aos alimentos no Brasil, o meio de praticar a cidadania, por meio do consumo consciente, é priorizando a compra de alimentos orgânicos de produtores locais, visto que esses, além de não possuírem agrotóxicos nocivos, não fazem parte de uma dinâmica expansionista que, em alguns casos, participam de algum contexto de desmatamento de matas nativas para a produção agrícola de larga escala. Vamos lá, vamos desmembrar esse parágrafo. Então, sempre iniciando ali com o seu aspecto muito bem explícito, que é o amarelo, né? Seguindo a nossa legenda, trazendo ali os seus elementos de ligação. Isto qual é o outro? Por exemplo, visto que... Então, esses elementos de ligação vão te ajudar, mais uma vez. E eu trago aqui como que o consumo responsável funciona, né? Você pode buscar ali os produtores ecologicamente corretos, que não desperdicem, ou que tem algum selo ali de desperdício mínimo, alguma coisa do tipo. Priorizar, né, esses produtores é um meio de auxiliar, né, a longo prazo o desenvolvimento sustentável. E aí eu trouxe um exemplo mais prático. Isso que a gente fala que é a argumentação. Você trouxe ali o aspecto, você trouxe o primeiro, né, a primeira explicação. Agora você vai aprofundar, traga mais um argumento. Então, com relação aos alimentos no Brasil, o meio de praticar vai ser priorizar os alimentos orgânicos, né? Por que que isso vai ser interessante? Porque existem alguns produtores em larga escala, que é o que eu falo aqui sobre expansionismo, que estão atrelados ali a um contexto forte de desmatamento de matas nativas, de agressão à fauna brasileira, ou, enfim, à fauna de modo geral, né, ao meio ambiente, para a produção de commodities, né? Então, quando você prioriza agricultores locais, é uma forma de você evitar que... Você não tem como garantir, mas é uma forma de você, digamos assim, é uma forma de prestígio desses agricultores menores que possivelmente não estarão envoltos nessa política expansionista de produção e desmatamento em larga escala, tá bom? Por isso que faz sentido aqui a gente falar do papel do cidadão, que é uma forma do cidadão minimizar, né, e promover um desenvolvimento sustentável para o Brasil. Vamos para o próximo, que vai ser o nosso último parágrafo de desenvolvimento, que vai ser a pressão sobre autoridades e empresas. Como que o cidadão vai fazer isso? Leitura inicial. Vamos lá. Repara aí que o aspecto está bem claro, hein? A pressão sobre autoridades e empresas é indiscutivelmente importante para a garantia do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o cidadão brasileiro deve estar engajado nas políticas públicas, cortes de verba e contextos políticos para que, sempre que necessário, pressione as autoridades estatais para as ações governamentais que prezam pela responsabilidade ambiental pautada no desenvolvimento sustentável. Do mesmo modo que também exijam do Estado responsabilização dentro das possibilidades legais para empresas e profissionais
que desrespeitem as leis de proteção ambiental. Então, vamos destrinchar esse parágrafo. Tinha percebido um errinho, estava escrito presam, alterei para presem, que é o que faz sentido aqui na conjugação verbal. Vou ampliar para que você possa printar da maneira correta, tá bom? Aguardar uns segundinhos e vamos lá para a explicação. Nós começamos ali, como eu havia mencionado, com a apresentação do aspecto. Depois, logo em seguida, a gente já entra com o elemento de ligação, que vai ser o indiscutivelmente, e o nosso argumento, né? O nosso primeiro argumento, que vai ser ali o engajamento do cidadão nas políticas públicas, corte de verbas e contextos políticos. Lembrando que aqui nós estamos falando do papel do cidadão, por isso que faz sentido falar de tal engajamento, tá bom? Se a gente está falando de um cidadão que age como tal, né, cumpre os seus deveres dentro da cidadania, a gente está falando de um cidadão que percebe quando as políticas do governo, os rumos que o governo está tomando, estão indo de encontro ao desenvolvimento sustentável no Brasil, né, no nosso país. Então, é importante que o cidadão esteja ali engajado, né, tanto nos cortes quanto nas novas ações. Quem é que está promovendo essas ações? Quem é o político? Inclusive, para que nós possamos também exigir uma responsabilização do Estado perante a determinados contextos que estão fugindo do desenvolvimento sustentável, que é o que, digamos assim, claramente é um desejo comum, né? Que nós possamos continuar vivendo no nosso planeta de forma saudável, tranquila, digamos assim. Então, a gente fala aqui também, em um dos nossos argumentos, sobre a responsabilização legal, né? Dentro das possibilidades que nós temos. Inclusive, das empresas também, né? E profissionais que possam ali atuar dentro de leis de proteções ambientais, certo? Esse é o nosso último aspecto. Então, nós trouxemos, com base no papel do cidadão, 3 aspectos. Um relacionado a autoridades, né, governamentais e empresas, um relacionado aí ao consumo consciente e no nosso primeiro parágrafo, e o nosso primeiro parágrafo é o uso de recursos naturais, né? Então, ao meu ver, nós conseguimos trazer todos os papéis importantes, digamos assim, essenciais do cidadão nesse contexto. Voltando ao nosso preparatório, ele vai também te trazer as questões anteriores. Como eu te falei, essa questão que nós estamos tratando nessa aula já caiu em uma das questões anteriores da Fundação Cesgran Rio dos últimos 5 anos. Acho que ela está aí entre as questões dos últimos 5 anos. No mais distante dos últimos 10, eu tenho quase certeza, não me lembro agora, são muitas questões que eu trabalhei, mas tem outras questões anteriores no nosso preparatório, tá bom? Inclusive questões resolvidas. Tem videoaulas inéditas voltadas ali para o seu cargo. Se você está estudando para o bloco 8, tem ali também. Tem estratégia para resolução de questões objetivas. Tem os exemplos já trazendo ali dentro do seu cargo, do seu bloco, tá bom? E te mostro também para o corretor irá buscar no seu texto. Pessoal, uma coisa importante, não esquece aí no meio da aula, se você está gostando aí dos exemplos, das formas de estrutura que eu estou trazendo, dá um joinha aí, já se inscreve aqui no Científica Concursos, para que você possa ali receber sempre os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá. Agora falando sobre a conclusão, já indo ali para o final do nosso texto. Não estamos no final da nossa aula, porque ainda tem muitas dicas importantes ao final, tá bom? Então, com relação à conclusão do nosso texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ser construído por esses 4 tópicos aí. O último eu trouxe também a título de curiosidade, mas ele é muito facultativo, a não ser que o corretor te peça, né, para que você traga uma proposta de solução.
que não é do feitio da Banca Fundação Cesar Rio. Não vimos ali nenhum exemplo dos últimos anos que te peça ali essa solução de forma explícita, tá bom? Então foca ali nos 3 primeiros, que é, número 1, usar um articulador do discurso de conclusão. Então, portanto, logo, conclui-se, reafirma a sua tese de forma parafraseada, para que fique ali claro que você sabe do que você falou ao longo desse texto. E é uma forma de você fazer um fechamento. E a síntese dos argumentos, caso haja espaço, a sua conclusão pode ser bem curtinha. Priorize ali os seus argumentos desenvolvidos no desenvolvimento, porque eles valem maior ponto, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso exemplo de conclusão. Afirmação de tese e encaminhamento do texto. Portanto, o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil é de suma importância para que os objetivos de sustentabilidade sejam alcançados. Desse modo, o cidadão brasileiro, a partir do uso e consumo responsável, além da pressão sobre autoridades governamentais, exerce a cidadania que lhe cabe e auxilia na sustentabilidade. Vamos lá. Elemento de ligação conclusivo. Portanto, comece sempre a sua conclusão com o elemento de conclusão. É um elemento de ligação conclusivo. Então, aqui eu escolhi o portanto, é o que eu costumo corriqueiramente usar. Então, portanto, a sua tese parafraseada, que a tese vai, como eu falei, está ali sobreposta com o tema, né? O papel do cidadão no cumprimento dos objetivos sustentáveis no Brasil é de suma importância para que os objetivos gerais sejam alcançados. Desse modo, outro elemento de ligação conclusivo. O cidadão brasileiro, a partir do uso aqui, nesse modelo de conclusão, eu trouxe os 3 aspectos bem resumidos. Pode ver: consumo responsável, pressão sobre autoridades governamentais. E fala ali, né, uma informação de cunho geral vai fazer com que esse cidadão exerça a cidadania que lhe cabe constitucionalmente, tá bom? Então, esse é um dos exemplos de conclusão. No nosso preparatório, vou bater na tecla, gente, porque o preparatório tá muito bom mesmo. No nosso preparatório vai te falar ali outras modalidades de conclusão também, tá bom? Essa é a mais comum, mas você pode também omitir esses aspectos, mas eu gosto sempre de falar sobre eles para que a sua conclusão tenha cara de conclusão mesmo, que você amarre todas as ideias que você desenvolveu ao longo do desenvolvimento, tá bom? Então, aqui o modelo de conclusão, nota 10, para você estudar. Agora, eu vou falar, já estamos nos encaminhando para o final da aula, mas eu vou falar outras 2 dicas importantes para você conquistar o seu 10. Dicas pequenas, corriqueiras, assim, corriqueiras não, na verdade, muito simples, digamos assim, que os erros podem vir a aparecer e você perder ponto por bobeira. Não queremos isso. Que é o respeito à margem, a sua apresentação textual. Então, temos aqui a forma incorreta e a forma correta de se escrever, respeitando as margens, tá? É importante frisar que para que você possa fazer essa separação, que se adapte ali às margens, você precisa ter uma noção básica gramatical das regras de separação silábica, né? A gente volta lá no prezinho, parece óbvio, mas isso daí também desconta ponto. Se você deixar o seu texto ali justificadinho, alinhadinho, como tá aí, né, no exemplo correto, mas você fizer a separação silábica de forma incorreta, não adianta nada. Isso vai ser um erro grave, vai ser descontado muitos pontos disso também, tá bom? Então, fica atento ao respeito às margens, mas também de forma coerente, por favor. E outra dica importante para conquistar a nota 10 é escrever de forma impessoal. Já falamos sobre isso, mas isso é um erro que pode gerar aí muito prejuízo de nota para você. Então, a dica é
Aplique uma linguagem pessoal e objetiva. Evite rodeios. Vá direto aos pontos solicitados. Então, seja claro, seja muito claro no seu posicionamento. Não fica ali tentando encher, digamos assim, de forma bem assim, espontânea. Não fica tentando encher linguiça ali dentro do seu texto, porque você tem formas de fazer isso que não fique dando voltas. Foi o que eu mostrei ali do primeiro exemplo de você iniciar o seu texto com informações óbvias, mas bem organizadas, tá bom? E é como você faz para escrever de forma impessoal. Você utiliza essas estratégias aqui, que é o estudo, basicamente, do que é um sujeito indeterminado, um verbo, a forma de você utilizar o seu verbo, trazer o verbo no infinitivo, é uma maneira de você apresentar ali a sua opinião, digamos assim, convencer o autor, sem falar que é a sua opinião. Você fazer parecer com que seja ali uma opinião geral, digamos assim, uma certeza, dar certeza da sua opinião. Convença o seu corretor. Então, ao invés de você falar assim, eu acho que essas medidas devem ser tomadas, você fala se faz necessário que as medidas A, B, C sejam tomadas, entendeu? Uma forma de você também elaborar ali textos impessoais. Utilize sempre de agentes ocultos, da voz passiva, de sujeitos inanimados. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, um correto e um incorreto, de como você vai escrever dessa maneira impessoal. Então, o exemplo correto de impessoalidade é: conforme foi observado, temos aí o verbo foi, olha a forma com que esse verbo aparece, tá bom? Conforme foi observado, a legislação determina que algo que a legislação determina dentro do seu, contexto. É diferente de você falar da maneira incorreta, que seria: eu observei que a legislação determina. Tá bom, você observou que a legislação determina, mas você não vai falar em primeira pessoa. Por favor, não faça isso. Então, seja impessoal. Conforme foi observado, observa-se na legislação a determinação X, escreva de maneira impessoal, tá bom? Então, não se esqueça, com base em tudo que você viu aqui, você já sabe que tem muito material ainda para ser tratado, muito detalhe que não foi falado aqui, mas que está no nosso preparatório. Então, não esqueça de baixar o nosso e-book gratuito, o link está na descrição. Eu espero que as dicas que eu trouxe aqui tenham te ajudado. E vamos lá, boa sorte nos seus estudos, vai dar tudo certo, não se assuste com a discursiva, siga treinando, siga nos acompanhando, que daqui até o dia da aplicação do CNU você vai estar incrível, e eu espero que você fique seguro na hora de fazer a sua prova discursiva para o bloco 8, tá bom? Abraços!